Domingo para todos, que Deus ajude, que Deus abençoe. De uma forma toda especial, nós louvamos a Deus, glorificamos a Deus nesta manhã. Deus é bom o tempo todo, Deus é maravilhoso e Ele está conosco. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre Abraão. Compartilhem com outras pessoas, ok? Abraão, ele foi o primeiro patriarca hebreu, venerado como pai da fé, e um pilar fundamental no judaísmo, cristianismo e islamismo. Nascido em Ur dos Caldeus por volta de 2000 a.C., ele estabeleceu, ou seja, ele obedeceu ao chamado de Deus para deixar sua terra natal e migrar para Canaã, recebendo a promessa de se tornar pai de uma grande nação. Aqui estão os significados principais, alguns detalhes principais sobre Abraão. Significado: seu nome, inicialmente Abrão, foi mudado por Deus para Abraão, significando pai de uma multidão. A família e origem: filho de Terá, casou-se com Sara, inicialmente Sarai, e foi pai de Ismael com Agar. Isaque com Sara já na velhice. O pai da fé, ele é reconhecido pela sua obediência incondicional a Deus, notavelmente ao estar disposto a sacrificar o seu filho Isaque. A importância religiosa que nós temos aí, ele é a figura central no monoteísmo, é considerado o patriarca que deu início à história dos hebreus e posteriormente ao povo de Israel. E ele saiu da Mesopotâmia, aqui estamos falando sobre a migração, saiu da Mesopotâmia em direção à terra de Canaã, onde ele viveu nômade, guiado por promessas divinas de graça e prosperidade. Ele foi chamado amigo de Deus. Abraão foi descrito na tradição como amigo de Deus, destacando sua relação íntima com o Criador. A trajetória de Abraão é contada principalmente no livro de Gênesis e é vista como um exemplo de confiança na providência divina, mesmo em circunstâncias humanamente impossíveis. Aí nós vemos aí Abraão realmente sendo esse homem que é o patriarca da fé, o primeiro patriarca do povo hebreu, e é uma figura central no judaísmo, no cristianismo e islamismo. O chamado dele aos 75 anos, recebeu uma ordem de Deus para deixar a terra em direção a uma terra desconhecida, deixar a terra e sua família e sua parentela, e com uma grande promessa de tornar-se uma grande nação. Nós vemos as alianças e promessas. Abraão, ele vivia realmente com uma vida íntima com Deus, e Deus estabeleceu uma aliança com ele, mudando o nome dele de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai da multidão, prometendo-lhe realmente uma descendência numerosa, apesar de sua esposa Sara ser estéril. Mas Deus, ele aí tem os seus planos, tem os seus projetos. E quando nós vemos Abraão sobre essa grande nação, né? Abraão, ele foi o patriarca de Israel, considerado o pai da fé, porque ele tinha uma confiança muito grande no Senhor. Foi muito obediente ao seu chamado de deixar a terra e ir para um local desconhecido, com essa promessa gloriosa, né? De se tornar pai de uma grande nação. E milagrosamente ele teve seu filho Isaque aos 100 anos, e através do seu neto Jacó se cumpriu a promessa da origem da nação de Israel. Enquanto na realidade ele vivia em Ur dos Caldeus, ele foi chamado por Deus para deixar a sua pátria, para deixar a sua parentela e ir para um lugar desconhecido. Ele e sua esposa Sara
e seu sobrinho Ló partiram com uma confiança total no Senhor. E Deus prometeu a Abraão que ele seria pai, né? Ele seria abençoado, se tornaria pai de uma grande nação. Abraão seguiu fielmente ao Senhor, obedecendo ao Senhor. Era uma promessa gloriosa, uma promessa maravilhosa. Mas como isso seria possível se Abraão já era realmente uma pessoa de idade e tal? Mas Deus, ele tem os seus planos, Deus ele tem os seus projetos. Sara tentou resolver o problema, propondo que o marido tivesse um filho com a sua serva egípcia, Agar, mas Ismael não era realmente o filho prometido. Apesar das limitações humanas, o que nós observamos aí é que essa espera é muito grande. Aí nós vemos Abraão e Sara tiveram realmente Isaac, o filho da promessa, né? E com o tempo nós vemos aí Abraão, Deus testando Abraão, pedindo o sacrifício de seu filho Isaac, que não foi uma coisa fácil, foi a maior prova de fé para a vida dele. Mas ele confiava que Deus poderia até ressuscitar Isaac, né? Para cumprir a sua promessa. E por essa fé, Abraão ele foi considerado uma pessoa justa, uma pessoa sincera, que obedeceu ao Senhor de uma forma muito especial. E os principais acontecimentos na vida de Abraão, nós vemos o chamado divino, quando Deus o chamou, isso está registrado em Gênesis capítulo 12, 1 a 4, um chamado muito especial. Quando Deus tem um chamado na vida de alguém, Deus cumpre aquele chamado, Deus cumpre aquela promessa. Promessa de uma descendência e da terra de Canaã. Deus prometeu que Abraão seria pai de uma grande nação e que sua descendência realmente herdaria a terra de Canaã. Aí nós vemos aí a separação de Abraão e Ló por causa de atrito que aconteceu entre eles, né? Tiveram que se separar. E Abraão deu a Ló a opção de escolha da qual a terra a qual ele deveria escolher viver. E ele escolheu justamente as proximidades de Gomorra. Nós vemos a promessa da aliança entre Deus e Abraão, que Deus prometeu um herdeiro a Abraão e a sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu. Gênesis capítulo 15. A fé de Abraão foi uma fé muito forte, uma fé firme, e ele creu no Senhor, ele creu em Deus, né? A solução humana, o nascimento de Israel, Sara buscando aí um jeitinho para solucionar a situação. Como Sara era estéril e não tinha filhos, ela deu sua serva egípcia, Agar, para ser a sua barriga de aluguel. Dessa tentativa realmente nasceu Ismael. E nós temos a mudança de nome. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, significando o pai de muitas nações. Gênesis capítulo 17, versículo 5. Sarai também recebe um novo nome, de Sara, princesa, significando aí um sinal de aliança. E Deus estabeleceu esse pacto, né? O pacto da circuncisão com Abraão e a sua descendência. Nós vemos isso em Gênesis, no capítulo 17, versículo 9 ao 14. E em Gênesis capítulo 21, versículo 1 ao 7, nós vemos o nascimento de Isaac, que é o filho da promessa. Em Gênesis capítulo 2, nós temos o sacrifício de Isaac. E em Gênesis capítulo 25, versículo 7 ao 10, nós temos aí a morte de Abraão, que ele morreu em boa velhice, aos 175 anos, e ele foi sepultado ao lado de Sara em Hebrom. E a família de Abraão, ele era filho de Terá, não menciona o nome da mãe, mas a sua família era composta por sua esposa Sarai, seus irmãos Naor e Arã e seu sobrinho Ló. Sarai era também sua meia-prima. Gênesis capítulo 20, versículo 12. Ela era estéril e não tinha filhos. Abraão, no fim, teve 8 filhos, sendo Isaac considerado o filho prometido. Depois, Gênesis capítulo 11, 26 ao 32, nos fala sobre a parentela de Abraão.
Já falei aqui que ele viveu ao todo 175 anos, né? Abraão foi uma das pessoas que deu o primeiro dízimo, foi a primeira pessoa na Bíblia a dizimar. Isso conforme Gênesis capítulo 14, o versículo 20. Após vencer batalhas para resgatar Ló, ele foi recebido por Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote de Deus Altíssimo, que o abençoou e ele ali entregou o dízimo de todos os bens conquistados. Nós vemos os filhos de Abraão. Abraão teve 8 filhos: Ismael, filho de Agar, Isaque, o filho prometido por Deus, filho de Sara, Izinha, Joquezar, Medá, Midian, Isbaque e Suá, filhos de Quetura, ou Quetura, né? O primeiro filho de Abraão, Ismael, foi o primeiro filho de Abraão com a serva egípcia, chamada Agar. Foi fruto da impaciência de Sara, né? Como já muito velho, cerca de 85 anos, e Sara não engravidava e resolveu arranjar um jeitinho aí, né, para resolver o problema. E nasceu Ismael. Nós vemos o segundo filho, que foi Isaque, que é o filho prometido. E ele nasceu quando Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos. Era inacreditável, na realidade, um casal com essa idade engravidar, mas foi a promessa de Deus. Os outros filhos de Abraão, Zinham, Joquezan, Medan, Midian, Isbaque e Suá foram filhos que Abraão teve nos anos finais da sua velhice. Após a morte de Sara, ele se casou com Quetura, que ele teve esses 6 filhos. E Abraão deu presente para esses filhos e os separou do filho de Isaque, os enviando para uma terra oriental. Então vejam que é uma história muito linda, a história de Abraão, a jornada de Abraão até a terra prometida. Abraão ele sai de Ur dos Caldeus, localizado na região da Mesopotâmia, que é ao sul da Babilônia, e ele obedeceu a Deus. Ele não conhecia nada, mas ele era obediente. Sem temer o desconhecido, ele seguiu aí a sua trajetória até Canaã. No meio do percurso, ele e sua família habitaram na cidade de Harã, onde seu pai morreu. Aos 75 anos, Abraão ele sai de Harã com sua esposa Sara e o seu sobrinho Ló rumo às terras prometidas por Deus e chegaram a Canaã. Vemos aí a separação de Ló e Abraão. Abraão e seu sobrinho Ló seguiram caminhos totalmente diferentes e eles tiveram realmente que se separar. E quando a terra não conseguia mais sustentar seus rebanhos, Abraão deu a Ló o direito de escolha, e ele escolheu realmente onde deveria ir. Ele escolheu as planícies do Jordão, e Abraão, confiando em Deus como a fonte de sua bênção, aceitou a decisão. Abraão também demonstrou a bondade de resgatar Ló quando esse foi capturado como prisioneiro de guerra, reunindo seus homens e libertando-o com a ajuda de Deus. O que é que nós podemos realmente entender com tudo isso, né? A importância de crer em Deus, a confiança, a completa dependência de Deus. Abraão creu na promessa divina, acreditou, mesmo sem ver o cumprimento dessa promessa, ele creu. E nós precisamos também acreditar naquilo que Deus nos promete, naquilo que Deus faz conosco. Obediência e fé fazem a diferença. Ele esperou anos, né, pelo seu filho prometido, apesar de sua paciência ter falhas, mas isso faz parte porque é a prova de que somos humanos e nós muitas vezes não entendemos o plano de Deus completamente. Ele creu no invisível, acreditou no impossível, ele acreditou contra as circunstâncias e foi considerado realmente justo pela fé que ele possuía. As falhas humanas não limitam, na realidade, a fidelidade de Deus. Embora ele tenha demonstrado fraquezas, porém Deus ele continuou e continua sendo fiel, né?
Ele teve uma obediência total, saiu da terra rumo ao desconhecido, como também estava disposto a sacrificar Isaac. E nessa entrega total, inclusive, ele entrega o seu próprio filho para o sacrifício. Mas ele cumpriu o seu propósito. Abraão obedeceu incondicionalmente ao Senhor, cumprindo o propósito de Deus até o fim da sua vida. Ele era um homem comum, o que nos mostra em toda a sua relevância vinha de Deus, as suas habilidades para agradar ao Senhor, para agradar a Deus. E o exemplo de Abraão nos ensina que, apesar de suas falhas e suas dificuldades, ter fé e obedecer são os meios suficientes para agradar a Deus. Nós precisamos justamente caminhar esta jornada de fé, observando a palavra de Deus, vendo o que Deus realmente tem para conosco, Ele faz para com a nossa vida. Precisamos acreditar no Senhor a cada instante, a cada momento, porque Deus Ele é fiel. Deus Ele é maravilhoso, Ele está disposto a nos abençoar em qualquer dificuldade, em qualquer situação. Portanto, o que nós precisamos aprender com a história de Abraão, uma história de submissão, uma história de obediência e deixar Deus agir de uma forma toda especial, porque Ele é o Senhor e Ele comanda as nossas vidas. Ele comanda cada segundo da nossa vida. Essas lições são lições grandiosas que nos ensinam a entender o grande, o sublime amor de Deus para conosco. E como fala sobre Abraão, o pai de uma grande nação, o pai da fé por sua confiança, ele obedeceu o chamado divino, deixou aquela terra desconhecida, os milagres foram acontecendo, e ele foi realmente chamado por Deus, obedecendo ao Senhor. A promessa que ele recebeu do Senhor se cumpriu, uma promessa maravilhosa, uma promessa especial, Deus agindo na vida dele de uma forma tremenda. Quando nós confiamos em Deus, quando nós confiamos no Senhor, nós vamos entendendo o processo que Deus tem para conosco. E a cada instante, a cada momento, o que é que nós podemos perceber? Deus está conosco, nos ensinando grandes lições. E nós devemos aceitar essas lições estabelecidas por Deus, porque Deus ele tem um plano. Diante de tudo isso, Deus ele tem um plano maravilhoso, ele tem um plano especial. E o plano de Deus ele cumpre-se a cada momento, a cada dia. E nós vemos em Abraão um dos personagens principais da Bíblia, a quem Deus chamou da cidade de Ur para se tornar o patriarca do povo de Deus. E aí nós vemos que Abraão era originalmente Abrão, que quer dizer o pai exaltado. Quando ele recebeu esse nome de seus pais, eles provavelmente eram participantes do culto da lua de Ur, de modo que a deidade paterna sugerida em seu antigo nome poderia ter sido Deus Lua, outra entidade pagã. Aí Deus, o que é que acontece? Deus muda o nome de Abraão para Abraão, Gênesis capítulo 7, versículo 17, parcialmente sem dúvida, para indicar essa separação nítida das raízes pagãs. O nome interpretado pelo texto bíblico como significado pai de uma multidão também era uma declaração da promessa de Deus, uma declaração daquilo que Deus havia prometido para Abraão, pai de uma grande multidão. E Deus mandou Abraão deixar sua pátria, deixar sua terra, viajar para Canaã, e dali há uma celebração da aliança muito grande, a aliança forte, a aliança com o Senhor. Abraão ele foi o progenitor da nação hebraica e de vários povos árabes. Todos os judeus se consideram descendentes dele. Um povo especial, um povo escolhido por Deus, o povo da promessa, o povo em que Deus estava realmente com o olhar voltado para eles. Mas além da posteridade física, há uma dimensão espiritual,
porque em ti serão benditas todas as nações da terra. Este é talvez o primeiro grande missionário, né, da palavra do Senhor, porque ele exerceu realmente uma missão nobre, uma missão especial. Paulo referiu-se a ele dizendo que era o mesmo evangelho que ele pregava. Isso nós vemos em Gálatas no capítulo 3. E a bênção veio através de Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus capítulo 1, versículo 1. Eles também são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas capítulo 3 e o versículo 29. E na realidade a fé em Cristo, ela é de suma importância, é mais importante do que a descendência física quando se trata de determinar quais são realmente os filhos de Abraão. Ok? E nós vemos aí, com exceção de Moisés, o Novo Testamento menciona Abraão mais do que qualquer outra figura do Antigo Testamento. E ressalta-se como homem de fé, quando foi chamado a sair da Mesopotâmia. Abraão, ele ofereceu, obedeceu ao Senhor, e a partir daquele momento ele vivia realmente uma vida de fé, e nós devemos aprender com ele. Abraão continuou ainda sendo estrangeiro e não viveu até ver o cumprimento das promessas. Abraão capítulo 11, versículo 9 a 11. Creu que Deus lhe daria um filho e que um dia sua descendência viria a ser numerosa como as estrelas nos céus. E Paulo, nós vemos aqui, Paulo cita esta passagem como sua primeira ilustração da justificação pela fé, mostrando que nós somos justificados pela fé e não realmente pelas obras. E nós vemos aí a fé inabalável de Abraão, acreditando nas promessas de Deus. Ele permaneceu firme mesmo diante de todos os desafios, o que nós devemos fazer também. Por mais difícil que esteja a vida, por mais difícil que esteja a situação, nós estarmos inabaláveis na presença do Senhor nosso Deus. E a maior prova da fé de Abraão veio quando Deus realmente pede o sacrifício do seu filho. Aí foi uma fé muito grande. É algo, talvez, que nem saibamos explicar, mas nós sabemos que esse sacrifício aí, esse sacrifício de Isaac, é a maior prova de fé. O sacrifício de Isaac é um famoso evento bíblico, em Gênesis, no capítulo 22, onde Deus testa a fé de Abraão, pedindo-lhe para sacrificar seu filho amado, Isaac, no Monte Moriá. Mas no último instante, um anjo intervém, providenciando um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaac, mostrando a obediência da sua fé inabalável. E aí nós já vemos uma prefiguração do sacrifício de Cristo. A ordem, nós vemos aí o evento, Deus pede a Abraão para levar o seu único filho, Isaac, à terra de Moriá e sacrificá-lo como holocausto, Então, era único naquele momento. E Abraão, ele segue a sua caminhada, ele obedece, levando Isaac lenha, fogo e faca, e durante a viagem Isaac pergunta sobre o cordeiro, e Abraão responde que Deus o proverá. Eu imagino aquela caminhada, talvez muito pensativo, como seria. Não é fácil, Ali no monte nós vemos o altar, ele constrói um altar, amarra Isaac e levanta a faca para o sacrifício. Mas aí nós vemos a intervenção divina. No momento crucial, o anjo do Senhor o chama dizendo que não faça nada com o rapaz, pois agora Deus sabe realmente a sua fé. Aí nós vemos a provisão, um cordeiro, um carneiro encontrado pelos chifres num arbusto, e Abraão sacrifica no lugar de Isaac, isso aí nomeado o local como o Senhor proverá, Jeová Jireh, O significado de tudo isso é um teste de fé. Foi nesse exato momento de teste da fé de Abraão, sua disposição em sacrificar tudo para o Senhor.
E nessa obediência demonstrou a confiança, uma confiança muito grande, a fidelidade ao Senhor. E também nós temos aí uma prefiguração, muitos veem este evento como uma prefiguração do sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, no mesmo local, o Monte Moriá, Calvário. E a idade de Isaac, embora pareça criança, cálculos sugerem que Isaac tinha cerca de 37 anos na época, já que Sara, sua mãe, deu à luz aos 90 e morreu aos 127 anos. O Monte Moriá é um local sagrado, também associado ao Templo de Salomão e à crucificação de Jesus. É importante nós entendermos a vida dos personagens bíblicos, né? E nesse relato bíblico aí, quando Deus ordenou que Abraão levasse seu filho, o seu filho amado, Abraão obedeceu, né? Prontamente viajou por 3 dias até o local indicado. No momento em que há realmente aí o sacrifício, nós vemos a intervenção divina acontecendo e essa prova de fé tão grande na vida de Abraão. Essa provisão divina, o Senhor proverá. E essa promessa, né, promessa renovada, devido à fidelidade de Abraão, nós observamos aí que Deus jurou abençoar e multiplicar a sua descendência como as estrelas dos céus, né? E por que Deus pediu Isaac se os sacrifícios de pessoas eram proibidas? Vamos ver aqui. Por que na realidade isso aconteceu? Estão me seguindo aí, gente? Estão compartilhando com outras pessoas? Existem aqui 3 razões principais para este pedido. O teste da fé e prioridade. Deus queria provar se Abraão o amava mais do que o filho da promessa, né? Abraão mostrou que sua confiança não estava no filho, mas no Deus que deu o filho e que poderia até ressuscitá-lo. Abolição de práticas pagãs. Naquela época, região de Canaã, o sacrifício do primogênito era comum em religiões pagãs. E ao impedir o ato no último segundo e prover um cordeiro, Deus deixou bem claro que ele não aceita e não deseja sacrifícios humanos, diferenciando radicalmente dos ídolos da época. Aqui está o cerne da questão. E faz pouco tempo que eu entendi isso aí. Deus estava mostrando na realidade que não podia fazer sacrifícios humanos. É preciso que nós tenhamos uma mente bem espiritual para que possamos entender essa questão. E nós temos aí também uma prefiguração de Jesus. Para muitos teólogos, na realidade, a história é uma sombra do que aconteceria no futuro. Assim como Isaac carregou a lenha e foi oferecido pelos pais, Jesus carregou a cruz. Jesus passou por muitas humilhações, ou todo tipo de humilhação, mas ele foi o Cordeiro de Deus, providenciado pelo Pai para morrer e para tirar o pecado do mundo. Nós vamos entender realmente essa história, porque é que Deus pediu realmente esse sacrifício. E essa é uma pergunta muito interessante, porque de fato a Bíblia condena firmemente o sacrifício humano como praticado ao deus Moloque, chamando de abominação. E o episódio de Gênesis capítulo 22 é justamente o momento em que Deus estabelece essa diferença. Deu para compreender aí por que é que Deus pediu Isaac, se justamente era a abominação, né? Os sacrifícios a Moloque era a abominação. Era abominação. E Deus não aceita esse tipo de sacrifício. Ele queria mostrar
ao pessoal, queria mostrar ao povo todas essas situações, tá? Deixa eu ver mais algo aqui. E sendo esses sacrifícios realmente que são descritos na Bíblia, os sacrifícios a Moloque são descritos na Bíblia como uma das maiores abominações, e Deus deixou leis rígidas. Aí nós temos aí o culto a Moloque, era um infanticídio, divindade dos amonitas, que envolvia queimar crianças vivas em rituais de fogo. E no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 21, Deus ordenou explicitamente: não entregue nenhum dos seus filhos para ser sacrificado a Moloque. Aí havia pena de morte. A prática era tão grave que a lei dada a Moisés estabelecia a pena de morte para quem a seguisse, conforme registrado em Levítico capítulo 20, versículo 2, no portal da Bíblia Online. E também profanação do nome de Deus. Além da crueldade, Deus afirmava que esses ritos profanavam o seu nome, pois misturavam a pureza do culto a Deus com práticas demoníacas e violentas dos povos vizinhos. Enquanto Moloque exigia a morte dos filhos por meio da troca de favores, no caso de Isaac, Deus impediu a morte, mostrando que ele é o Deus que preserva a vida e provê um substituto. Por isso que Deus pede Isaac em sacrifício, de primeira linha parece uma aberração, parece algo contraditório, mas para entender realmente o contexto histórico dessas proibições, nós podemos estudar bastante e ver o quanto Deus realmente rejeita esse tipo de coisa. Mas Isaac, Isaac foi substituído por um carneiro. Então vejam bem, Deus ali estava dando uma lição ao povo. Como eu já disse, eu demorei a entender isso aí, eu descobri isso faz alguns dias ou alguns meses. Aí nós vemos essa substituição é fundamental por dois motivos. A provisão de Deus, no momento em que o anjo impediu Abraão, ele viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jirê, que significa Deus proverá. Deus não queria a morte do menino, mas se mostrar que ele mesmo fornece o sacrifício necessário. Mas se ele não queria, porque ele pediu, ele queria mostrar ao povo, e nos deixar o exemplo. E nós temos aqui um grande simbolismo para os cristãos. Esse carneiro é a prévia de Jesus Cristo. Assim como o carneiro morreu no lugar de Isaac para onde ele pudesse viver, o Cordeiro de Deus morreu no lugar da humanidade. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E, no fim das contas, a diferença é clara. Moloque exigia que os pais matassem os seus filhos. Deus impediu o pai de matar o filho e deu o animal para o sacrifício, ensinando que a vida humana ela é sagrada para Deus. Mas como também Deus, ele permite, deixa eu ver aqui. Como Deus ele permite, então, a morte do seu filho? Aqui nós temos, essa é a grande diferença teológica entre o episódio de Isaac e a crucificação. Em Isaac, Deus proveu um substituto para poupar o filho do homem, o filho de um homem. E em Jesus, Deus se torna o substituto para poupar a humanidade.
De acordo com a visão bíblica, Deus permitiu a morte do seu filho pelos seguintes motivos: sacrifício voluntário. Diferente de Isaac, que foi levado pelo pai, a Bíblia ensina que Jesus se ofereceu voluntariamente. Em João 10:18, ele diz: ninguém atira de mim, mas eu a dou de minha própria vontade. Então Jesus, ele seguiu o Calvário, e quando ele estava no Getsêmani, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba, mas contudo faça-se a tua vontade. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que Cristo deu a vida por nós. Ele deu a sua vida, sendo nós ainda pecadores. Então, ele se entregou. Ele se entregou por nós. Aí nós vemos a justiça e o amor. Para a teologia cristã, o pecado gera uma dívida que exige justiça. Deus, por amor, decidiu pagar ele mesmo essa dívida. É o conceito de substituição penal. Jesus recebe a punição para que o homem receba o perdão. Me compreendem isso? Somente pela fé nós vamos compreender que a vitória de Jesus aí na cruz do Calvário, mas como que vitória? Porque ele conseguiu, ele enfrentou até a morte. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Enquanto o sacrifício de Isaac serviu para mostrar que Deus não quer sangue humano no altar, a morte de Jesus é vista como sacrifício único e perfeito, que encerrou de uma vez a necessidade de qualquer outro sacrifício, como detalha o livro de Hebreus capítulo 10. Então vejam, eu acho que eu pude estar explicando bem, né? Eu estou explicando bem sobre esse assunto. Comecei falando sobre Abraão, mostrando aí, e nós vemos que Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. E nesse sacrifício perfeito, nós somos alcançados cada dia, cada momento. E Jesus é chamado de sacrifício perfeito porque ele resolveu o que nenhum outro sacrifício animal, como carneiro de Isaac, poderia resolver definitivamente. E aqui estão os pontos principais que explicam esse conceito. Sigam-me aí, mandem coraçõezinhos, estão mandando. Sem pecado, diferentemente de qualquer ser humano, Jesus é descrito como o Cordeiro imaculado, alguém que nunca pecou. Por isso, sua vida tinha um valor infinito para pagar a dívida de todos, de todo aquele que nele crê. E uma vez por todas, no Antigo Testamento, os sacrifícios precisavam ser repetidos. Anualmente isso tinha que acontecer. Jesus, porém, é apresentado no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 26 ao 28, como aquele que se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, uma única vez. E aí nós temos o quê? O fim dos sacrifícios, o fim do sistema de sacrifícios. Com a morte de Jesus, o véu se rasgou, e o sistema de oferecer animais, como o carneiro que substituiu Isaac, perdeu o sentido. Ele se tornou a fonte definitiva entre Deus e o homem. Ele agora é o único mediador entre Deus e o homem. Eu não preciso mais fazer sacrifícios, querido. É por isso que o cristianismo, Jesus é saudado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto o carneiro salvou apenas a vida física de Isaac naquele dia, o sacrifício de Jesus ele é visto como um ato que oferece a salvação para toda a humanidade. Salvação espiritual. Então nós vemos que em Cristo nós temos realmente a solução para o pecado. Em Isaac nós não tínhamos. E reafirmando aqui, porque Deus permitiu o sacrifício de Isaac para mostrar
na realidade, que ele não queria um sacrifício humano. Mas parece realmente um paradoxo. Aqui nós vemos Jesus entregando a sua vida por nós. Jesus se entregou por nós. Vocês estão me compreendendo? Ele deu a sua vida por nós. E essa é a mensagem, a essência da mensagem cristã. Uma entrega voluntária. Diferentemente de qualquer outro ritual, a entrega de Jesus é vista como o ápice da generosidade divina. Iniciativa própria. Ele não foi uma vítima do destino ou de circunstâncias políticas. Em João 10, 17 ao 18, Jesus deixa bem claro que tem autoridade para dar a sua vida e para tomá-la, para retomá-la. Mas aí nós temos a prova de amor muito grande. O texto mais famoso da Bíblia é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E aí nós vemos a substituição. Ele assumiu o lugar na teologia bíblica, que na teologia bíblica pertenceria ao homem. Como diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, o versículo 20. Ele é aquele que me amou e se entregou a si mesmo por mim. E essa entrega transformou na realidade o símbolo do sacrifício, que antes era um carneiro, e no caso aqui de Isaac, na esperança de ressurreição. Então, quando nós estudamos a vida de Abraão, quando nós estudamos a vida de Abraão em tudo isso, nós vemos o grande amor de Deus, o grande Deus trabalhando conosco, o grande Deus estando conosco, ok? O que nós aprendemos com a vida de Abraão em tudo isso? Estou chegando aqui ao final. Abraão é chamado o pai da fé, e a história com Isaac deixa lições profundas, lições práticas. Estou chegando aqui às minhas considerações finais. Confiança radical. Abraão aprendeu que Deus é fiel para cumprir as suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Ele acreditava que se Isaac morresse, Deus seria capaz de ressuscitá-lo. Desprendimento. Ele provou que amava mais o dador, né? Deus, do que a dádiva, que é Isaac. Isso ensina sobre não transformar as bênçãos que recebemos em ídolos no nosso coração, mas amarmos a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. A outra lição que nós aprendemos com essa história de Abraão é a obediência por amor. Abraão não obedeceu por medo, mas por conhecer o caráter de Deus. E nós precisamos conhecer quem é Deus. Deus é santo, puro, justo e bom. Na teologia nós estudamos, sobre Deus, teologia pura, teologia prática. Nós vamos estudar sobre Deus, conhecer o caráter de Deus, os nomes de Deus, como Deus age na vida das pessoas, o que Deus faz para conosco. E experiência com provisão. Foi nesse momento que ele conheceu a Deus como Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus que está conosco em todos os momentos, o Deus que providencia, né? O Deus que provê é muito interessante para nós, né? E quando eu medito nessa história, a minha alma se enche de fé, de alegria, porque se Abraão aprendeu que Deus é o Jeová Jireh, o Senhor proverá para nós hoje. Essa provisão se manifesta de várias formas, de várias maneiras. Muito obrigado aí, gente, pelos coraçõezinhos que vocês estão mandando. Já tem 1.300 aí. Então nós temos aí a provisão espiritual. A conclusão final aqui, né? Conclusão já é o final, né? Nessa conclusão aqui, desculpe-me a redundância, nós temos a provisão espiritual, que é a salvação. Assim como o carneiro apareceu para Isaac, Deus proveu Jesus
para resolver o que nós não podíamos. O peso do pecado e a separação de Deus, né? Ele é a provisão definitiva, o sacrifício perfeito de Jesus. Essa salvação tão grande, tá? Que é para todos nós. Para a minha vida e para a tua vida. E também nós temos aí a provisão diária, as nossas necessidades. Jesus ensinou que se Deus cuida das aves do céu e dos lírios do campo, Ele cuidará daquilo que nós precisamos. Salmo 23 fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele realmente é o nosso pastor que provê, né? O conselho em Mateus 6,33 é buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E finalmente, provisão de força. Vejam bem, eu falei sobre a provisão espiritual, que é a nossa salvação, a provisão das nossas necessidades diárias e a provisão de força emocional. Em momentos de teste, como o de Abraão, Deus provê a saída e a força necessária para suportar. Nessa provisão emocional, nós vemos Deus agindo em nossas emoções. E nós devemos aceitar esse trabalhar do Senhor, esse moldar do Senhor em nossas vidas. E nós vamos entender que Deus, Ele não é uma força fria, mas Ele é um Deus que sente e se relaciona profundamente conosco. Aqui estão alguns pontos principais. Coração de Deus por nós, por mim e por você. Amor incondicional. Amor ágape. A maior emoção de Deus não é o amor. Não é um sentimento passageiro. A maior emoção de Deus, eu disse não, né? A maior emoção de Deus é o amor. Não é um sentimento passageiro, mas ele é uma decisão de buscar o nosso bem. Como diz Jeremias 31:3, Ele nos ama com amor eterno. E aí nós temos a compaixão e a empatia. Jesus é a maior prova desse amor de Deus, dessas emoções de Deus. Ele chorou com os que choravam e sentiu compaixão pelas multidões. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4:15 que Ele se compadece das nossas fraquezas. Porque Ele viveu conosco, Ele conviveu conosco. E nesse grande cuidado de Deus, nós temos esse zelo de Deus. Deus sente que a Bíblia chama de zelo ou ciúme santo. E isso significa que Deus se importa com você. Ele não quer te perder para coisa que te destrói, tá? É o sentimento de um pai protegendo o filho. E finalmente a alegria. A Bíblia diz que Deus se alegra quando um filho pródigo volta para sua casa e ele se regozija com cânticos. Porque significa que você não serve a um computador ou a uma estátua de pedra como Moloque, mas a um pai que se alegra com as suas vitórias e que se inclina para ouvir quando você está triste. Quando nós entendemos os atributos de Deus, nós vamos entendendo toda a história de Abraão. Eu quero orar por você neste momento. Pai amado, Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, eu te louvo, Deus, por cada pessoa que entrou aí nesta live. E assim como Abraão, Senhor, ele obedeceu ao Senhor, indo para uma terra desconhecida, obedecendo o seu chamado. Aleluia, sinta a presença grande de Deus aqui. Que nós possamos também, Senhor, nos despojar de todos os nossos preconceitos,
de todo o nosso orgulho e do nosso eu e obedecermos à tua vontade, Senhor. Porque tu és um Deus grande, um Deus de compaixão, um Deus maravilhoso, um Deus supremo, um Deus que perdoa, um Deus que está conosco em todos os momentos da nossa vida. E hoje eu venho a Ti, Senhor, em nome de Jesus, te agradecer. Muito obrigado, porque o Senhor tem sido a nossa provisão. Muito obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão aí na live, Senhor. Obrigado, Pai, porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, a Tua mão esteve conosco, nos ajudando. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Jesus, que nos deu uma viva e eterna esperança. Agradeço, Deus, pelo Teu amor, que nos sustenta, e pela Tua fidelidade que nos guia. Assim como guiou Abraão, ajuda-nos, ó Pai, a confiar em Ti em todos os momentos, sabendo que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. Deus, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus. Abençoa o meu amigo que está aí me ouvindo, Senhor. Abençoa, Senhor, de uma forma especial a todos. E que o meu amigo aí, internauta, que está me acompanhando, possa abrir o seu coração. E hoje, Deus, o meu coração transborda de gratidão. Obrigado por seres o meu Jeová Jireh, o Deus que provê não apenas o pão na mesa, mas que nos dá a paz que excede todo o nosso entendimento. Obrigado por teres providenciado Teu Filho Jesus Cristo. Mais uma vez eu te agradeço, Senhor, para me dar liberdade, para me dar o perdão, para me justificar. E como Abraão, Senhor, eu quero aprender a confiar que o Senhor proverá em cada momento, em cada obstáculo, em cada subida, em cada descida. Abençoa todos aqueles que me acompanharam nesta hora. Eu faço esta oração e te agradeço em nome de Jesus. Meu querido, eu agradeço a você que me acompanhou aí. 2.900 coraçõezinhos, prova que vocês gostaram. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Esta paz que o mundo não entende, esta paz que o mundo não compreende, mas nós entendemos porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Portanto, tenha um domingo maravilhoso, um domingo feliz, e compartilhe esta live com outras pessoas. Meu abraço aí para todos vocês, um grande beijo para todos vocês, que Deus abençoe em nome de Jesus, que Deus abençoe a cada um que está mandando aí coraçãozinho, a cada um que está curtindo, que Deus em Cristo seja realmente a tua provisão. Abre o teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele tudo fará.